de A Carta de Pero Vaz de Caminhas. Confesso, eu também já ouvi Pedro Vaz de Caminhas, né? Vaz de Caminhas? É, Vaz de Caminha e Pero Vaz de Caminha. Acho que as duas formas de escrever talvez sejam certas, pelo que eu pesquisei e tudo mais, então, na dúvida, dá um Google. Mas, assim, aqui, né, não é um texto literário, claro, né, ele foi escrito, né, com ilustrações de Hermes, e ele foi escrito, né, com o intuito, né, os autores escreveram ele com o intuito de não ser somente uma carta escrita do Pero Vaz de Caminha, mas... Olá! Hoje eu vim falar, né, do livro A Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é o Pedro Vaz de Caminha, não sei. Assim, porque eu andei vendo, né, sempre desde criança na escola, eu escutava Pedro Vaz de Caminhas, e aqui me deparei com Pero Vaz de Caminha. Então, acho que tanto Pero quanto Pedro são, pelo que eu andei pesquisando, são duas variáveis, duas formas de escrever o nome. E aqui, né, achei muito legal que ele é um livro que traz ilustrações de Hermes aqui e vários autores que têm, né, formação na área de história, que vão, né, não só a escrita da Carta do Achamento do Brasil, né, quando os portugueses se depararam com uma grande ilha, né, uma terra gigante, né, que já era habitada por outros povos, claro, antes mesmo da invasão, né, da colonização, né. Então aqui já tinham outros povos, né, e aqui a Carta do Achamento do Brasil traz justamente isso, né, o Pero Vaz de Caminha escreve como que era aqui e como que eram, né, as pessoas que aqui habitavam, e também, né, sobre como era a vegetação brasileira, né, que eu achei, nossa, deve que era muito fantástico você chegar assim no lugar, nossa, que vegetação, né. E infelizmente hoje, né, já, principalmente aí a Mata Atlântica, hoje já, a última vez que eu olhei o índice já só tinha 10% da Mata Atlântica in natura, né, assim, que é natural, isso já tem um tempo, não sei mais como que tá os estudos. Eu tava no ensino médio quando eu li, então isso foi há 4 anos atrás. Então, assim, e é muito doloroso, né, pensar que a gente perdeu isso tudo. Mas aqui, né, eles trazem ilustrações aqui, né, tipo HQs. E essas HQs, né, elas explicam partes mais complexas que tem aqui no texto, né, ele vai explicando ali e tal. Gostei também que eles trazem, né, mini glossários abaixo do texto, não é o tipo de glossário que você tem que, né, sair pensando as palavras num glossário que é separado, mas e sim no próprio texto, abaixo do texto. Achei muito legal isso também. Esse é um livro muito bonitinho, assim, nas ilustrações, né, nos graphic novels aqui, nos HQs, né, vai ilustrando como é que poderia ser aquilo. Ao mesmo tempo que a Carta do Achamento do Brasil foi uma coisa... e ele também traz questões de vestibular no final, né, assim, pra você poder revisar o conteúdo. Isso também é muito legal. Ele é meio que um livro didático, então, embora não seja um livro literário. E aqui, né, a Carta do Achamento do Brasil, né, que é um dos primeiros textos literários escritos no Brasil, em língua portuguesa, né, claro, os povos que aqui viviam já falavam vários idiomas e dialetos, né, então, assim, eles tinham a forma deles se comunicar, e tudo bem que não tinha um alfabeto como é o alfabeto latino, mas enfim, eles tinham uma forma deles contar histórias, então... Mas esse aqui, né, a Carta do Achamento, lá é o primeiro texto, né, em língua portuguesa do Brasil. E, no caso, também português de Portugal. Eu não gostei, assim, tipo, da carta, porque, assim, eu sei, eu entendo que é o período, que era aquela época, que as pessoas pensavam daquela forma, mas eu achei, assim, a carta tão desrespeitosa com as pessoas que aqui habitavam, sabe? E, assim, o modo como eles falam, tipo, das partes íntimas das pessoas, como falam, também do modo de viver das pessoas. É claro que houve uma questão de
de admiração e conflito. Assim, inicialmente foi tudo muito pacífico, claro. Os indígenas receberam super bem os portugueses, né? E vice-versa também, os portugueses tiveram um bom contato com os indígenas de certo modo, até certo ponto, claro, né? Então, assim, não houve um conflito direto já desde a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras. Mas, assim, sei lá. E, assim, se parar pra pensar, né, as grandes navegações já foi aí uma primeira forma de globalização do mundo, assim, né? Tipo, é interessante pensar isso também. Mas, assim, foi... Assim, também pra mim foi muito honroso ler, né, sobre a primeira carta que foi escrito descrevendo o Brasil, mas ao mesmo tempo em que houve um confronto comigo, né, de cultural mesmo, cultural. Eu imagino que as duas culturas quando se encontraram também foi assim, foi aquele misto de admiração com tipo, ai que susto, sabe? Mas foi muito interessante ler a carta e eu acho que o modo como os autores escrevem e trazem essa carta facilita muito a leitura, porque eu quase que achei que estava lendo outro idioma e não em português, né? Porque nem português europeu atual, né? Não é complicado que nesse aqui, tá? Pra entender tudo que eles falam, né? Mas o português arcaico, assim, é um negócio complicado. Mas é isso, eu gostei do livro, assim, e aí fica a dica pra você ler, entender, conhecer, ver como era o Brasil, né, aos olhos dos colonizadores quando eles chegaram. E assim, é muito gostoso ler porque eu consegui imaginar como era um país que ainda não tinha sua vegetação tocada como ela é hoje. É claro que toda forma de habitar deixa algum vestígio, alguma degradação, né, assim. Mas claro, que não era como hoje, né, em que a gente tem degradações e biodegradação que para reverter vai demorar um longo prazo para a natureza conseguir se recompor, se ela for fazer isso sozinha, né? Então, assim, não é uma reversão rápida dos estragos feitos. Então, assim, é muito, muito legal ler e saber como que eram as terras, né? Quando eles chegaram aqui, como que era a Mata Virgem brasileira. E, assim, eu simplesmente gostei da leitura. Eu li ele em 2 dias, 1 dia e meio, eu acho. 1 dia e meio. É uma leitura bem rápida, bem tranquila também, sim.